Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham descansado durante esses 4 dias de feriado e recesso. Bom, hoje, dia 15 de junho de 2020, a nossa pauta continua sendo a respeito da Segunda Guerra Mundial, nosso capítulo 5. Bom, para quem tá sem apostila, né, como de costume, eu vou pedir para que vocês tirem uma foto das páginas 323, 324, 325 e 326 e enviem postem no grupo de vocês, né, no WhatsApp, enviem para os colegas que estão sem apostila, tá? Bom, na página 323 nós vamos dar continuidade ali a respeito da expansão nazista, né? A fase de expansão nazista. Não terminei os 2 últimos parágrafos com vocês, né? Nós falamos a respeito do mapa, né? Nós vimos a expansão do nazismo entre 1939 até 1941, quando ele começou a avançar drasticamente, né? Nós vimos aqui que ele começou a ocupar a França, a Iugoslávia, a Noruega, a Polônia, né? Que também era um dos grandes interesses por conta do corredor polonês que dividia a Alemanha e por conta dos judeus também, que despertava todo esse ódio no Hitler. Bom, nos 2 últimos parágrafos nós vamos ver que após o contorno da linha Maginot, né, na França, a França acabou sendo invadida pelas forças alemãs. O norte e o centro do país foram definitivamente ocupados pelos nazistas em 1940, enquanto o sul se concentrava um governo francês colaboracionista que seguia ordens alemãs, ou seja, não tinha deixado de ser ocupado, mas estava colaborando, aceitando a presença nazista naquele lugar. Bom, na França nós sabemos que mais ou menos 1/3 da França, né, ela foi ocupada pelos nazistas. Alguns franceses tinham, assim, grande apelo, assim, né, gostava dessa questão do fascismo, do nazismo, aceitava a presença nazista. Diferente de outros que não aceitavam, não queria a presença nazista na França. Bom, tendo se estabelecido em grande parte dos territórios europeus, né, nós vemos que o Hitler ele começou ali de pouquinho em pouquinho, foi chegando de pouquinho, né, era visto com bons olhos ali no continente, essa invasão dele no continente europeu, por conta de frear o avanço do comunismo, mas quando ele foi chegando, ele foi cada vez mais dominando aos poucos, até ele conseguir tomar bastante territórios europeus, né? Hitler resolveu se voltar contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, como eu falei para vocês, era um pouco mais complicado, porque a Inglaterra ela fica numa ilha, era mais difícil acesso, não tinha como assim invadir de fato, se não fosse através às vezes de um submarino, de um navio ou das forças aéreas. Mas a Inglaterra ela era totalmente preparada, né? Ela era uma força aérea, militar, assim, os seus navios eram tudo muito bem preparado. Para isso, ele acabou empreendendo diversos ataques aéreos para enfraquecer as suas defesas, né? Esses ataques pegavam, soltavam uma bomba ali, né, para tentar enfraquecer economicamente o comércio também da Inglaterra, ele tentou bastante. Entre agosto de 1940 e junho de 1941, ocorreu uma série de bombardeios alemães às Ilhas Britânicas. Os ingleses, porém, resistiram aos ataques. Agora nós vamos começar a falar as táticas de guerra que a Alemanha empreendeu bastante durante esse período, de 1939 a 1945. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela é vista, né, ela é marcada realmente por acontecer uma revolução industrial, né? Nós sabemos que a revolução ela tem 3 fases, né? E a segunda fase começa ali, na Segunda Guerra Mundial, porque os avanços tecnológicos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial são muito grandes, principalmente em relação à indústria bélica. As táticas de guerra eram assim: o avanço nazista sobre os países europeus foi considerado bastante rápido, né? Quando ele começou, né? Começou de pouquinho e foi se espalhando, né? E foi rápido. Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensões territórios e derrotaram grandes exércitos. Grande parte desse avanço deveu-se a um conjunto elaborado de táticas de guerra empregada pelos alemães. Vamos compreender como funcionava essa tática, conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, né? Não sei pronunciar esse nome aqui em alemão. Bom, primeiramente, o que eles faziam, né? Eles soltavam uma bomba lá no lugar para meio que estragar um meio de comunicação
do lugar com outro lugar para pedir ajuda, né? Ou seja, joguei uma bomba ali, um meio de comunicação não vai funcionar, não vou ter como me comunicar com outro lugar para conseguir pedir ajuda. Primeiramente, essa era a tática utilizada por eles, né? Aqui até fala que primeiramente ocorria o bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação e de transporte do inimigo. Ou seja, os meios de comunicação também nesse período da Segunda Guerra Mundial eram muito importantes, né? Os alemães, eles eram muito especialistas nessa questão de códigos, de conseguir se comunicar através de códigos. E, assim, os ingleses, né, eles tinham uma certa dificuldade em tentar desvendar os códigos dos alemães. Às vezes, eles se utilizavam até de músicas, letras de música clássica, sabe? Para conseguir se comunicar uns com os outros. Tem até um filme onde um matemático, um matemático inglês, né? Ele tenta desvendar os códigos dos nazistas, né? Ele é utilizado pelo governo britânico ali para tentar desvendar os códigos que eles utilizavam. Número 2, logo em seguida, o que os alemães faziam? Eles enviavam os tanques para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército atacado, né? Eles mandavam aqueles tanques que eles também eram bem importantes para eles, né? Eles tinham toda essa tecnologia. E por fim, em veículos motorizados, eram enviados soldados da infantaria para efetivar a ocupação territorial, né? Por fim, chegavam os soldados dentro dos veículos ali para, de fato, não deixar que ninguém escapasse, né? Conseguir dominar o território. Primeiramente, acontecia assim os ataques, né? As táticas que eles utilizavam para conseguir dominar os territórios que eles queriam. As tecnologias de guerra, que eu falei para vocês, né? A Segunda Guerra, ela é muito importante nessa questão da tecnologia. Até o surgimento do micro-ondas, uma curiosidade, surgiu nesse período da Segunda Guerra Mundial com alguns experimentos. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos no desenvolvimento da tecnologia bélica, né, que é a tecnologia de armamentos, de bombas, de construção de tanques, aumentaram muito entre as principais potências que se envolveram no conflito. Os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, representaram uma forte arma de guerra naquela época, né? Os submarinos eram bastante utilizados por eles. Até hoje, até esses dias atrás, eu vi uma reportagem que até encontraram alguns submarinos alemães da época da Segunda Guerra. Eles podiam ficar até meses no mar, né? Podendo atacar sozinhos ou comboio, né? A tática mais comum era usar os submarinos para destruir navios de carga de comércio dos países inimigos, ou seja, eles lançavam esses submarinos, né? Eles ficavam submersos e às vezes os navios dos inimigos, né, deles, né, tentavam chegar nos portos e eram atacados. Uma das tecnologias de guerra mais utilizadas no conflito foram os tanques. O modelo Tiger II, desenvolvido pelos alemães, pesava mais de 50 toneladas e podia levar até 5 tripulantes em seu interior, né? Sua blindagem era muito eficiente, contava com instrumentos para comunicação à distância e também com alta capacidade de munição, né? Ou seja, ele era todo preparado, né? Ele conseguia deixar 5 pessoas, né, dentro desse modelo, né, de tanque. As pessoas conseguiam, assim, se armar em caso de vir um avanço de algum inimigo. Era tudo muito bem preparado, né? Na Segunda Guerra também a tecnologia aérea também se desenvolveu. Os primeiros aviões de caça-jato foram desenvolvidos no período, o Mi-262 atingindo alta velocidade. Esses aviões alemães tinham um ataque surpresa como arma principal, né? Ou seja, eles atacavam as pessoas inesperadamente. Até após a Segunda Guerra Mundial, tinha muitos aviões que passavam. Às vezes na Inglaterra as pessoas acabavam se assustando achando que era algum avião alemão. Bom, a invasão da União Soviética, um dos assuntos bastante importantes da Segunda Guerra Mundial. Essa invasão ela começou a ser preparada no finalzinho de 1940 e ela de fato ocorreu em 1941. Mas por que, professora, que eles queriam invadir a União Soviética? A União Soviética, nós inevitavelmente associamos com o comunismo, né? Os nazistas queriam o quê? Frear o avanço do comunismo. E tinha a questão também econômica, por conta das reservas de petróleo, e também de repovoar aquele povo eslavo ali da União Soviética, utilizando-os para meios de trabalho escravo para os alemães. Essas eram as intenções deles. Eles conseguiram avanços? Conseguiram.
principalmente na região da Ucrânia, eles conseguiram bastante avanços, assim. Agora nós vamos ver a respeito dessa invasão, né? O ataque aéreo alemão aos ingleses gerou grande perda de armas de guerra para Hitler, né? Ele, de fato, teve bastante dificuldade com a Inglaterra. Essa frente de batalha ficou estagnada para os alemães, que não conseguiam efetivar o domínio sobre a Inglaterra, né? Eles tinham bastante dificuldade de dominar a Inglaterra. Bom, em junho de 1941, Hitler resolveu então atacar os soviéticos. Os motivos para a invasão eram diversos, incluindo aspectos ideológicos, né, essa questão da ideologia, né, da raça ariana, de querer tomar territórios, espalhar, né, não deixar outras nações prosperar, procriar, né. E a respeito também da econômico, por conta das reservas de petróleo, além da ideologia nazista ser contra os comunistas soviéticos, e a região da União Soviética era rica em recursos naturais como o petróleo, também reaproveitar a mão de obra eslava, né, utilizando mão de obra escrava. O ataque nazista sobre os soviéticos ficou conhecido como Operação Barbarossa, né? Essa operação, ela começou, que nem eu falei para vocês, no finalzinho de 1940, ela contou com 4 milhões de soldados, para vocês terem ideia, uma cavalaria toda muito bem preparada. Ou seja, 6 meses antes eles já estavam preparados ali para atacar a União Soviética, né? E o ataque só ocorreu em junho de 1941, né? Ou seja, 6 meses após toda essa preparação, né? Contou com milhares de soldados alemães. Rapidamente eles avançaram no território soviético, né? Eles massacrando soldados e civis. Civis são pessoas comuns, né? Que acabaram sendo massacradas ou até mesmo capturadas para trabalho forçado. Que viviam na região. No final do ano, né, um ano após, finalzinho de 1941, eles contaram com um inimigo, né, eles eram totalmente despreparados para o frio da Rússia, né. Nós sabemos, dezembro é o auge, né, do inverno ali, eles começaram a ter dificuldades por conta do inverno, por conta dessa questão do frio. No final do ano, os alemães já se encontravam perto da capital Moscou, né? Porém, ali as tropas nazistas encontraram uma forte resistência, ali tinha preparo do exército, né? O exército da União Soviética estava preparado, então acabou reprimindo os alemães. Eles começaram a sofrer as percas ali nesse momento. E também enfraquecidos por conta da época de chuvas e a dificultava a locomoção na região, assim como, não sei se vocês se lembram do Napoleão também, né, quando ele tentou invadir a Rússia, a dificuldade também, uma questão que vem na minha cabeça agora, o frio, né, sempre foi uma questão de impedimento. Agora vamos falar de Pearl Harbor, acho que todo mundo já escutou falar, tem até um nome tem até um filme com esse nome, Pearl Harbor, né? É uma ilha do Pacífico, nos Estados Unidos, ela fica no Havaí, e ela foi invadida, né, em 1940 pelo Japão. Mas por que o Japão? O Japão, ele estava ao lado da Itália e da Alemanha, né? Os Estados Unidos, que até então não tinha entrado ali na Segunda Guerra Mundial, entraria ao lado da Inglaterra e da França após esse conflito, após essa invasão do Japão na ilha de Pearl Harbor, que fica no Pacífico, no Havaí, ali nos Estados Unidos. Bom, por que aconteceu essa questão do Japão? Ele tinha conflitos com os Estados Unidos. O Japão, ele tinha um projeto, né, de expansão territorial, ele tinha essa questão de expandir, ele acreditava que ele era uma potência, né? Desde 1886, quando uma dinastia conseguiu assumir o poder, ele começou com essa ideia de militarismo, de começar a se expandir. E os Estados Unidos já tinha dado umas freadas nele contra a guerra contra a China, e já tinha a questão também que ele tinha conquistado algumas regiões que pertenciam à França e à Inglaterra, e os Estados Unidos também na Segunda Guerra Mundial meio que tentaram frear a entrada do Japão. Então ele já tinha toda essa questão ali, em 1920 também já tinha tido um conflito ali com os Estados Unidos, então ele já tinha uma rixa ali. Então o que eles resolveram fazer? Resolveram atacar a ilha de Pearl Harbor, né? A base de Pearl Harbor no Pacífico. Aqui até fala que no início da década de 1940, na região do Pacífico, a situação de guerra também se precipitava. Interesses japoneses e estadunidenses começaram a se chocavam por conta do domínio sobre alguns territórios da região, né? O estopim do conflito foi a invasão japonesa da Indochina francesa em setembro de 1940.
O ataque fez que os Estados Unidos e a Inglaterra estabelecessem um embargo econômico ao Japão, privando o país de comércio de aço e petróleo, ou seja, né, ali em 1940, né, com o conflito com a Indochina francesa, né, o Japão ele tinha conquistado algumas regiões nessa questão do expansionismo, né, do imperialismo, e os Estados Unidos meio que tentou frear ele, então veio essa questão de invadir a ilha, né. Em resposta a essas medidas, os japoneses organizaram em dezembro um grande ataque à base naval estadunidense, conhecida como Pearl Harbor, no Havaí. A destruição das armas de guerra e a morte de milhares de soldados, né, mais ou menos 2.000 soldados, e acabaram morrendo, tiveram um grande impacto no governo e na população. Naquele momento, os Estados Unidos entraram definitivamente no conflito, né? Até então, só estava no papel. Definitivamente, os Estados Unidos acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, né? Ao lado da Inglaterra e da França e da Rússia, né? Que estava sofrendo com os ataques alemães. Declarando guerra às forças do eixo, integrando o grupo dos aliados com a Inglaterra e a França. Em resposta a esse ataque de Pearl Harbor, teve 2 guerras, né, entre os Estados Unidos e o Japão, e mais para frente os Estados Unidos, acabou bombardeando as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Acho que vocês já até escutaram falar a respeito da bomba atômica que foi lançada nesses 2 lugares e causou destruição praticamente do território ali do Japão. Então, hoje nós encerramos aqui na página 326, tá? Qualquer dúvida vocês me mandem através de mensagens, tá? Eu vou deixar algumas questões na plataforma para que vocês respondam. E para os alunos que estão sem apostila, eu peço para que vocês tirem uma foto e enviem para os colegas de vocês. Eu vou postar também algumas curiosidades a respeito da Segunda Guerra Mundial, um assunto que me interessa bastante. Eu gosto, às vezes, de postar a respeito de algum filme, de algum livro que eu acho interessante, que pode acrescentar para que vocês consigam entender esse capítulo 5 a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Postei a respeito do Diário de Anne Frank e do Pianista também, né? São dois filmes interessantes para que vocês assistam. Agora, em julho, tem semaninha de férias para vocês, tá? Para vocês não se esquecerem de história e assistir os filmes. Também vou deixando alguns outros também. Tem esse daqui do Pearl Harbor também, é um filme do Ben Affleck. Acho que tá no Netflix também. Quem tiver acesso também quiser assistir, também é bem interessante. Ok? Qualquer dúvida, me mandem mensagem.